Boa noite a todos os amigos e irmãos. É com muita emoção que estamos aqui nesse dia em que temos o aniversariante mais importante de nossas vidas, Jesus, o nosso Mestre. E é também com muita alegria que compartilhamos o aniversário de 69 anos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a nossa querida Casa Espírita que nos acolhe. Temos alguns agradecimentos a fazer. Agradecemos aos benfeitores espirituais, que do plano divino planejaram e conduziram a concretização desta seara. Esses irmãos maiores que nos amparam, que nos acolhem, que nos recebem em nossa casa. Agradecemos especialmente aos pioneiros, aqueles primeiros trabalhadores dessa casa, que construíram, que formaram, para nós termos ela como nós a temos hoje. Irmãos que com muita dedicação trabalharam e muito nesta obra. Trabalharam numa época em que dizer-se espírita era muito difícil. Então nós temos um agradecimento muito especial a esses irmãos, que muitos nos se encontram já no plano espiritual, e que sabemos que pela sua elevada condição, eles não necessitam de homenagens com seus nomes especificando. Eles sabem que servir a Jesus é fazer o bem sem mostrar a mão direita que faz a mão esquerda. Então, um agradecimento muito especial a esses irmãos. Também a todos aqueles que passaram pela nossa casa, que foram muitos que viveram aqui, que moraram na nossa cidade, que aqui trabalharam também, dando a sua parcela de comprometimento com a tarefa. A todos esses irmãos. E aos trabalhadores de hoje, que estão doando-se nessa tarefa. Nossa gratidão e o nosso afeto. Muito, muito obrigada a todos vocês. E para a nossa homenagem, né, desse aniversário da nossa casa, nós teremos a participação do nosso querido irmão Jorge Alahá, que veio participar conosco dessa comemoração. Agradecemos a ti, Jorge, por este momento. Também queremos agradecer à Web Rádio Fraternidade, na pessoa do Rubens, da Divina e toda a sua equipe, né, que conosco comemoram esse momento que é tão significativo para a nossa casa. Um agradecimento muito especial. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de abertura e para passar depois a palavra para o nosso irmão Jorge Alahá. Nesse momento, extremo sentimento de gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Jesus, o aniversariante, para que tu, Senhor, renasça em nosso coração, que a tua manjedoura se faça em nós, que através do nosso pensamento, do nosso sentimento, possamos receber a palavra que o nosso irmão irá trazer, abrindo todos os nossos canais para acolher e para colocar em prática. Abençoa, Senhor, a todos nós, teus filhos, hoje e sempre. Que assim seja. É com você, querida Alahá. Você está sem som, Alahá. Muito obrigado, Rosângela, e uma boa noite para todos nós de Chapecó, que estamos ligados através da Web Rádio Fraternidade, e para os companheiros do Brasil como um todo, que estão ligados conosco nessa comemoração de aniversário da nossa casa, pelos seus 69 anos, nesse dia tão singular que a humanidade convencionou considerar como sendo o aniversário do nosso Mestre Jesus. Na verdade, quando Jesus nasceu entre nós, quando tivemos a oportunidade de ter o Cristo planetário entre nós, cumprindo uma promessa muito antiga de que ele nasceria na Terra para trazer uma mensagem profundamente renovadora, nesse período em que a Palestina vivia sob o domínio do Império Romano, os romanos não conheciam a mensagem de Moisés.
desconheciam os mandamentos da lei de Moisés, não sabiam da existência de um Deus único e cultuavam uma outra doutrina, chamada paganismo, a doutrina politeísta que se apoiava na ideia dos deuses do Olimpo. Zeus, Afrodite, Apolo, Juno e tantos outros deuses da mitologia greco-romana é que constituíam as divindades que faziam o panteão dos romanos e dos gregos naquele período. Por esse motivo, as festividades que aconteciam em Roma, as festividades que aconteciam na Grécia Antiga, não eram, na verdade, objeto de conhecimento das pessoas na Palestina. De tal sorte que o que acontecia na Palestina, ninguém tomava conhecimento em Roma, e o que acontecia em Roma não era conhecido em Jerusalém. Por esse motivo, as festas do paganismo, à época de Jesus, não cruzaram com a história do Cristo. Jesus, portanto, não teve contato direto com as festividades pagãs, mesmo tendo sido do mesmo período. Entre as várias celebrações que o paganismo fazia com relação a seus vários deuses, havia uma muito particular, que era celebrada no dia aproximadamente 21 de dezembro a 24 de dezembro, o chamado solstício de inverno. Era uma festividade feita para celebrar um dia muito singular, um dia que era muito curto, seguido de uma noite muito longa. Havia um período de sol muito curtinho, e depois desse período de sol muito curto, aproximava-se um período de escuridão muito longo. Então, os romanos ficavam horas, muitas horas, sem ver a luz do sol, até que finalmente, depois de muitas horas no escuro, o sol voltava a surgir, rompendo a escuridão e as trevas. Por esse motivo, os romanos celebravam dentro do paganismo uma solenidade que era festejada como sendo o nascimento do sol no solstício de inverno. Era chamada de o nascimento do sol invencível que rompia as trevas, trazendo a luz novamente e iluminando a humanidade. Em latim, essa celebração, Natal do Sol Invencível, era chamada de Natalis Invicti Solis. Era uma festa muito conhecida e celebrava exatamente a vitória da luz sobre a escuridão, o rompimento do período do escuro para o surgimento da luz. Quando o cristianismo chega à Palestina, essa festa, o Natalis Invicti Solis, já era antiga, ela já existia. Mas ela ocorria em Roma e nunca teria acontecido nas regiões próximas a Jerusalém, na área onde existia a Palestina. Jesus veio, pregou a sua mensagem e nunca teve contato com Natalis Invicti Solis. Ele desencarnou e essa celebração continuou em Roma, sem que ele tivesse contato com essas celebrações. Durante 324 anos, o cristianismo ficou existindo dentro da Palestina e até certo ponto, em boa parte desse período, perseguido pelos romanos, perseguido pelo paganismo. Somente no ano 324 é que o imperador Constantino, reconsiderando a questão de suas vitórias militares, que ele havia oferecido ao novo Deus, que era considerado Jesus, ele então determina que sua vitória foi devido a esse novo, entre aspas, Deus. E então converteu, através de um decreto, todo o Império Romano para que se tornasse cristão. Os romanos não tinham necessariamente um contato direto com a mensagem cristã, mas a determinação do imperador é que todos aqueles que fossem pertencentes ao império se convertessem à nova doutrina. E assim foi feito. O Natal passou então, Natalis Invicti Solis,
passou a ser a celebração que perdeu um pouco do sentido, porque na medida em que não havia mais os vários deuses, e só havia Jesus como referência de uma divindade, eles acabaram ficando sem uma motivação para aquela celebração tão antiga e tão forte dentro do calendário. Foi então que alguém teve a ideia. Ora, nós não sabemos quando Jesus nasceu. Não temos essa informação porque não há nenhum registro histórico de quando tenha acontecido o seu nascimento. Então, na falta de uma data que pudesse representar quando Jesus teria nascido, usou-se a imagem de que a celebração do Natalis Invicti Solis era a celebração da luz vencendo as trevas. Como Jesus, na definição de João, era a luz que vencia as trevas, quando ele coloca no prólogo do seu evangelho, então decidiu-se associar a celebração do 24 de dezembro com o nascimento de Jesus. O Natalis Invicti Solis perdeu o sobrenome e passou a ser apenas Natalis. O Natalis celebrava o nascimento de Jesus, mas Jesus, que não tinha tido contato com o Natalis Invicti Solis, nesse momento novo em que o cristianismo abraçava essa festividade, ele já estava um pouco diferente daquilo que era no princípio. Sua doutrina simples e muito clara com relação ao amor ao próximo, ao perdão das ofensas, ao desapego dos bens terrenos e ao combate à hipocrisia, havia perdido fôlego para uma doutrina que, embora rotulada de cristianismo, estava agora vestida com a capa do poder, com a capa dos templos faustosos e, de certa maneira, distante da mensagem original de Jesus. Tínhamos o Natalis, verdade, mas já não tínhamos mais a presença de Jesus nessas celebrações. Mais uma vez, o Natalis acontecia sem que Jesus estivesse presente. Os tempos foram passando, novas oportunidades foram surgindo de expressão desse cristianismo que se distendia pelo mundo, convertendo cada vez um número crescente de fiéis, multiplicando o número de almas que eram alcançadas com a mensagem cristã. Até que, aproximadamente por volta do ano 1085, os cristãos se defrontaram com um fenômeno muito doloroso na história do cristianismo da época. O fato de que os muçulmanos haviam tomado a cidade de Jerusalém. E a partir dali, os cristãos decidiram converter a tentativa de divulgação do cristianismo como se fosse, na verdade, uma guerra religiosa. E em nome de Jesus, retiraram as espadas para fora e, ameaçando os muçulmanos, iniciaram 9 cruzadas sucessivas, nas quais a única tentativa era vencer os muçulmanos e retomar Jerusalém para o seio da cristandade e assim, então, libertar Jerusalém dos infiéis. Em nome de Deus, as espadas foram retiradas e foram feitos diversos banhos de sangue em Jerusalém, em nome de Jesus. As festividades do Natalis, agora chamado de Natal, não encontravam mais a mensagem imorredora de Jesus. Convertido numa doutrina de violência, numa doutrina que defendia a morte daqueles que não pensavam como os cristãos, havia um afastamento significativo do conceito que Jesus havia trazido para aquilo que nós, cristãos, praticávamos naquela época. Quando a doutrina espírita se debruça sobre os atos da história para apresentar a reflexão daquilo que o cristianismo realizou no passado, de modo algum, as reflexões que são feitas apontam para os erros dos outros. De modo algum, a doutrina espírita, ao colocar as suas questões sobre os aspectos históricos do cristianismo,
estaria criticando a Igreja Católica ou defendendo que esses que assim agiram foram pessoas desprezíveis e que precisam ser riscadas da história? Porque a doutrina espírita entende que esses que cometiam esses atos éramos nós mesmos. Somos nós, agora, reencarnados na condição de espíritas, que muitas vezes estivemos à frente dos exércitos cristãos e muçulmanos, oferecendo as nossas espadas como forma de defender as nossas concepções religiosas. Não estamos, portanto, falando de ninguém que não seja nós próprios. Jamais a doutrina espírita abriria sua boca para falar de outras doutrinas, porque, na verdade, nós temos muito que falar de espiritismo, não nos sobra tempo para comentar sobre outras religiões de maneira negativa. Quando nós, por algum motivo, falamos de outras mensagens, como a mensagem do Buda, de Krishna, do judaísmo, do próprio catolicismo, do protestantismo, ou todas as demais doutrinas, é sempre no sentido de enaltecer a valiosa contribuição que todas as religiões, sem exceção, deixaram para a Terra. Porque, na verdade, aquele que se opõe à mensagem do Espiritismo não é nenhuma doutrina religiosa. O que se opõe ao Espiritismo é o materialismo infeliz que nos rouba a felicidade e rouba de nós a razão de viver. Portanto, quando no período da Idade Média, o cristianismo se misturou com a ideia da violência, e nós, então, bradamos a necessidade de libertar Jerusalém do jugo dos muçulmanos, estávamos, na verdade, mais uma vez em Jerusalém, celebrando muitas vezes o Natal do Cristo, sem que ele, de verdade, estivesse presente. Era um Natal solitário, em que os homens celebravam para um Jesus que, em verdade, nada se parecia com o Jesus de Nazaré. No curso do tempo, nós havíamos transformado a mensagem de Jesus, e ao invés de segui-lo como mestre, nós o convertemos numa espécie de Deus, de divindade. E com essa releitura do que fosse Jesus, esquecemos de viver aquilo que ele pregava para passarmos a defender que ele devia ser adorado e não vivido. Lamentáveis enganos que cometemos durante quase 200 anos de cruzadas, até que, por fim, as cruzadas foram extintas e poderíamos dizer que agora sim, o cristianismo conseguiria entrar numa fase nova. Teríamos então uma terceira chance de promover, sim, uma reflexão mais efetiva de Jesus na festa do seu aniversário. Não fizemos isso quando Cristo estava conosco, porque quando Jesus estava na Palestina, não se celebrava seu aniversário. Não havia uma solenidade para celebrar seu nascimento. E, ao mesmo tempo, quando mais tarde o Império Romano se converteu ao cristianismo, a mensagem de Jesus parecia não mais fazer parte do corpo doutrinário daquilo que o cristianismo apresentava. E quando chegamos no período das cruzadas, estávamos ainda mais distantes. Celebrávamos as espadas manchadas de sangue como se elas fossem a vivência da mensagem de Jesus. Quantos natais foram celebrados em Jerusalém sem que Jesus tomasse parte da festa? Os anos se passariam. E já no século XIV, quando a humanidade experimentava novas reflexões, o cristianismo vai desenvolver uma nova face infeliz. É o período em que Inocêncio III, o Papa, subindo ao seu pontificado, estabelece o início da Inquisição. Em nome de Jesus, em nome da religião, passamos então não a perseguir aqueles que pensavam diferente, como os muçulmanos. Passamos a destruir os próprios cristãos. Passamos a realizar uma série de atos em que passávamos a matar as pessoas em praça pública, porque esses indivíduos apresentavam condutas que se chocavam com os princípios religiosos da época. A Inquisição provocou uma série de vítimas,
multiplicou em todos os lugares aonde o cristianismo estendeu os seus domínios? Multiplicou o sofrimento, a tortura, a violência, afugentando diversas pessoas que possuíam sua mediunidade, para que vivessem isoladas, longe dos burgos, porque somente nas florestas poderiam exercer a capacidade do contato com os espíritos. Quantas e quantas vidas foram ceifadas por conta da Inquisição? Quantos avanços da ciência foram cauterizados pela ignorância religiosa? Quantas obras filosóficas foram queimadas e destruídas pelo cristianismo na expectativa de afugentar da mente dos cristãos pensamentos que, de certa maneira, colidiam com aquilo que era entendido como sendo a única verdade a ser seguida. Quantos natais nós celebramos na condição de espíritos, que embora vestíssemos a capa de cristãos, possuíamos por dentro a violência, a intolerância e o desamor como tônica das nossas vidas, sem que pudéssemos entender em profundidade a mensagem que Jesus efetivamente trazia. A sensação que alguém poderia ter, observando a história do cristianismo e o que se passava com ele, era que nós nunca mais iríamos conseguir nos reconectar com a mensagem original de Jesus. Parecia que a cada novo século, a mensagem do Cristo estava mais coberta de paramentos, de liturgias, de sacramentos, de rituais, que nos afastava progressivamente do entendimento daquilo que ele havia trazido. A mensagem original, o cerne daquilo que o Cristo havia trazido, parecia estar sepultado na mente humana e que dificilmente se conseguiria rasgar esse conjunto de capas que se havia colocado sobre a mensagem original de Jesus. Os séculos se dobrariam sobre os séculos sem que uma solução efetiva pudesse ser encontrada. Mas foi de repente, quando nós tivemos a oportunidade de promover durante o período do século XVIII um fenômeno de ruptura com o processo de escravização religiosa que a humanidade sofria, que nós começamos a nos desembaraçar das liturgias e do excesso de rituais que afastavam a mensagem de Jesus daquilo que era a essência do seu pensamento. Nós entraríamos, portanto, no século XIX, com plenas condições de realizar o resgate da mensagem original de Jesus, de fazer o encontro definitivo de Jesus com a própria história do seu nascimento. Infelizmente, nem no século XIX isso aconteceu. Porque depois de tantas tentativas frustradas de aproximar Jesus do Natal, nós iríamos chegar numa quinta oportunidade. Essa talvez desse certo. A primeira, durante seu nascimento, não deu. A segunda, na conversão do Império Romano, também não deu. A terceira, durante a Idade Média, com as Cruzadas, também não deu. A quarta, durante o período da Baixa Idade Média, com a Inquisição, também não deu. A Idade Moderna atravessou o período da Inquisição toda desse jeito. Quão distante nós estávamos da mensagem original de Jesus. Era como se fizéssemos a festa de um aniversariante, sem que ele pudesse tomar parte da celebração, porque ninguém lembrava de suas palavras. Ninguém falava do que ele dizia. Mas o século XIX, o século das chamadas luzes, em que o homem finalmente conseguiu quebrar essa visão equivocada de religiosidade, poderia oferecer para nós essa leitura. Mas foi exatamente o que não aconteceu. O século XIX, rotulado como o século das luzes, pode, na verdade, ser rotulado como o século da escuridão religiosa. Porque nos séculos anteriores, com todos os equívocos que as religiões possuem,
elas ainda trazem algo de maravilhoso, que é a percepção de que Deus cuida das nossas vidas, de que há um Deus que nos vela, um Senhor que nos protege e que nos enche de esperança, que projeta as nossas almas num estado de consciência que nos permite acreditar que nós vamos ter dias melhores, porque o Senhor de todas as coisas vela por aqueles que são seus filhos. Mas no século XIX, quando nós temos a chance de fazer essa conexão do Natal com o seu aniversariante, nós não fizemos. Nós retiramos a religião do cenário das nossas vidas e substituímos tudo que ela nos dizia pelo nefasto materialismo infeliz que esmagou as esperanças da nossa civilização e acelerou o processo de degradação da nossa sociedade. No século XIX, quando os pensadores daquele tempo escreveram as suas páginas na tentativa de sepultar Deus, de rasgar os códigos religiosos e de apontar o materialismo como sendo a solução ideal para o homem na Terra, indicando que o homem do século XX seria um homem mais feliz porque seria liberto da religião. A humanidade, embriagada com essas novas promessas, se abraçou com a proposta do materialismo e multiplicaram-se os suicídios, multiplicou a desesperança. O homem se viu a braços com uma multidão de dores que nunca havia visto antes. E a humanidade mergulhou na dissolução dos seus valores e na destruição daquilo que durante séculos havia sido construído, baseado na estrutura do pensamento judaico-cristão, que constituiu a base do pensamento ocidental da humanidade. Vivemos o século XIX como um século profundamente amargo. Em cima das visões que o materialismo propôs, criamos uma sociedade insatisfeita no século XX, que não possui mais esperanças de um amanhã, que retirou Deus do cenário de fundo das nossas existências e substituiu as esperanças e felicidade futuras pela felicidade hoje, agora, no mundo material. E a sociedade, então, se tornou profundamente materialista, consumista, interessada nos prazeres do mundo, no consumo das coisas, como se isso constituísse a felicidade. Fizemos assim, no século XX, uma sociedade profundamente utilitarista, infeliz. E o Natal, nesse período, mais uma vez, na quinta oportunidade que teve, não contou com a presença do aniversariante. Nós queríamos um personagem novo para substituir tudo isso, para representar a alegria, para representar a festa do Natal. Esquecemos do aniversariante. Pela quinta vez, esquecemos de quem é o eixo central de toda a celebração. Não lembramos dele. As casas se enfeitam, as famílias fazem festa, trocam presentes, mas há um outro personagem que se impõe como sendo o mais importante, que é o aniversariante. Alguns de nós poderíamos até dizer que já basta de tentativas frustradas e que, infelizmente, a mensagem do Cristo está sepultada para todo sempre. Mas essa ideia não é verdadeira. Porque exatamente no período em que as sombras do materialismo se desceram sobre a terra e as garras da proposta nihilista, do pensamento de que não existe nada após a morte, roubou as esperanças dos homens. Nesse mesmo período, o mesmo governador planetário que trouxe a mensagem de renovo lá atrás, entendeu que era necessário trazer uma mensagem consoladora para trazer esperança ao homem exatamente no período mais sombrio das nossas concepções filosófico-religiosas. Porque é no meio do século XIX
exatamente no início da segunda metade do século XIX, mais propriamente no ano de 1857, e mais propriamente no dia 18 de abril de 1857, acende-se uma nova luz, uma nova oportunidade para que nós pudéssemos fazer, enfim, o encontro definitivo nosso com a mensagem original de Jesus. Nesse dia, vem a lume a obra O Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova doutrina, o Espiritismo, que tem como proposta raiz apresentar ao homem a necessidade da transformação moral para o encontro com a felicidade. E como roteiro para encontrar essa felicidade, apresenta um conjunto de códigos de moral que em tudo se assemelham à mensagem de Jesus. E a partir dessa obra, essas capas que foram colocadas sobre a mensagem de Jesus, elas vão sendo retiradas uma a uma. E por baixo dos escombros que os homens construíram sobre a mensagem cristã, é possível encontrar a gema cristalina dos ensinamentos do Cristo que não perderam a sua excelsitude, apesar de passados quase 2 milênios. Allan Kardec, o codificador da mensagem espírita, teria a oportunidade de 7 anos após ter publicado o Livro dos Espíritos, resgatar as mensagens do Evangelho do Cristo, destacando a excelência de suas falas e de seus códigos de moral, mostrando o quanto eles são consentâneos com os da doutrina espírita, trazendo uma obra que talvez seja a sua obra mais conhecida, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nela resgata os pilares fundamentais nos quais Jesus apoiou a sua doutrina: o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o desprendimento dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Ele montaria assim o Espiritismo montaria assim as bases de uma conceituação filosófica extremamente semelhantes ao cristianismo passado. E assim, nós teríamos a oportunidade de rever os conceitos sobre Jesus, resgatando para a festa do seu nascimento, não os paramentos, as liturgias, mas o cerne da sua mensagem. A busca interior daquilo que Jesus havia proposto. E hoje, nos dias atuais, em que a humanidade convulsiona de tantos sofrimentos, em que tantos processos obsessivos, nascidos na época do Império Romano, nascidos na época das Cruzadas, nascidos na época da Inquisição, nascidos na época em que nós tivemos o período do materialismo tenaz, nós encontramos hoje a Terra num processo de convulsão social por conta da transição planetária, em que as almas sedentas de explicação e consolo encontram na mensagem espírita a oportunidade divina de fazerem, enfim, o encontro do Natal com Jesus. Temos agora sim a oportunidade de termos o Cristo verdadeiramente puro, despido de tantas e tantas alegorias, para mergulhar na sua mensagem original e oferecer a cada um de nós a oportunidade legítima de quebrarmos as algemas que nos prendem dentro do nosso egoísmo infeliz e oferecer para todos nós a chance de nos libertarmos verdadeiramente de todas as dores que trazemos há tantos anos. Sim, com a oportunidade que temos de travarmos contato com a mensagem consoladora que o Espiritismo nos oferece, nós conseguimos entender vários fenômenos e desmontar as dores que nós fomos criando ao longo dos tempos. Do período do Império Romano Antigo, em que o orgulho dominava os nossos corações, em que nos achávamos como sendo romanos, superiores aos outros povos, renascemos hoje e entendemos a reencarnação como grande sinal de entendimento para todos nós,
de que ninguém possui raça especificamente, que somos espíritos e que não existe sentido em preconceitos raciais. E quando a humanidade hoje convulsiona nas tentativas de dividir a sociedade entre raças, o Espiritismo vem e diz que os espíritos não possuem forma específica, não possuem cor de pele e que somos todos verdadeiramente irmãos. Quebram-se assim as bases que justificaram as dores nascidas durante o Império Romano. As dores que foram nascidas no período posterior a esse, das cruzadas, da intolerância religiosa, dos inúmeros conflitos entre muçulmanos e cristãos, muçulmanos e judeus, judeus e cristãos, essas três religiões monoteístas apoiadas no surgimento de um mesmo homem que é Abraão. As três únicas doutrinas que são monoteístas na Terra surgiram de um mesmo homem, Abraão, e elas se dividem, elas constituem as maiores crises em termos de guerras religiosas, porque nós não olhamos para o passado para percebermos que todas as três têm a origem no mesmo personagem. É assim, revisando os conceitos que o Espiritismo nos apresenta, que nós vamos entender que a intolerância religiosa é fruto da ignorância humana. Porque se nós entendermos que verdadeiramente é o materialismo que se opõe à felicidade do homem, porque acena com o suicídio, com a infelicidade, com a proposta das rupturas de todos os valores morais, como se isso fosse a capacidade que o homem tem de ser feliz, quando nós entendemos isso, nós baixamos todas as nossas armas e passamos a nos irmanar como verdadeiros cristãos, muçulmanos e judeus que somos, e integramos as nossas doutrinas no propósito do amor, que está no cerne de todas essas doutrinas. É de origem humana todos os erros que se enraizaram no cristianismo. Quando nós percebemos essas questões, nós descobrimos que, a bem da verdade, nós estamos vivendo um momento singular, em que temos a lucidez de entender que as intolerâncias entre as religiões são, na verdade, fruto da nossa infância espiritual. E que quando despertamos e percebemos que precisamos nos ver todos como filhos do mesmo Pai, o Espiritismo serve como elemento que dissolve essas questões e nos abraça como se fôssemos um único povo. Os conflitos nascidos posteriormente nos processos da Inquisição, da violência, da tortura, das mortes sanguinárias que foram feitas em nome de Deus, falam da intolerância que está dentro de nós, da nossa vaidade de acharmos que, por sermos sacerdote, tínhamos autoridade sobre a vida das outras pessoas. Quantas famílias, quantos lares, quantas vidas foram destruídas ao levantar a bandeira do cristianismo equivocado. Hoje, com a mensagem da doutrina espírita, através da mediunidade, nós conseguimos mergulhar nessas histórias, conversar com as entidades espirituais e descobrir as chaves dos processos obsessivos, dissolvendo as dores que existiam e oferecendo para todos nós a liberdade que tantos almejamos há tantos séculos, sem perceber que ela estava ali conosco desde sempre, na mensagem de Jesus. E quando olhamos para os equívocos que nós cometemos no século passado e que se arrastaram para o século XX, na crença de que a vida era somente o corpo e que não existia nada além da matéria, vem a doutrina espírita mais uma vez desfraldar a bandeira da imortalidade, nos acenando que existe vida após a morte, que existe um outro existir, que a Terra não é tudo, que existe um mundo espiritual que é a vida verdadeira. E quando o Espiritismo nos acena o planejamento reencarnatório que todos nós possuímos, justificando a razão pela qual renascemos, isso enche as nossas vidas de propósito. Muitos de nós estamos deprimidos, desesperançados e desalantados porque estamos sofrendo do vazio existencial. Não sabemos para que existimos porque retiramos Deus das nossas vidas e retiramos a ideia da imortalidade das nossas existências. O Espiritismo vem e preenche as nossas almas de propósito, porque ele nos diz, não somente Deus existe, mas cuida de nós.
não somente temos alma, mas tem um propósito para a nossa existência. E nesse sentido, enche de riqueza as nossas vidas, preenche as nossas almas de uma alegria indescritível de sabermos do amor de Deus, derramando sobre nós oportunidades sem fim para que encontremos a felicidade desde agora. Portanto, nesses dias que nós temos no agora, que nos oferece a doutrina espírita a chance de tirar a venda dos nossos olhos e contemplarmos a imortalidade desde agora, podemos dizer sim, finalmente sim, sim, temos agora o Natal com Jesus. O Natal com Jesus, não por ser uma festa física, mas a festa espiritual de fazer o Natal quando o Cristo nasce dentro de nós. Quando a mensagem do Cristo, a mensagem do amor, finalmente nasce dentro dos nossos mundos íntimos. Quando Jesus, na escuridão das nossas vidas, que é a noite de Natal, rompendo as trevas da noite, o Cristo nasce e oferece para nós, através da estrela que acende dentro dos nossos corações, a oportunidade de uma vida nova. E é assim, com o nascimento desse Cristo menino dentro das nossas almas, nós estamos nos preparando para viver tempos novos, tempos em que finalmente nós vamos ver o Natal dentro das nossas almas. Passou-se o tempo das liturgias, da violência, da ignorância, da intolerância, do medo, da violência mascarada de religião e da intolerância religiosa que se travestiu depois da negação de todas as coisas. Hoje, banhados pela luz da imortalidade que o Espiritismo nos oferece, vivemos um tempo novo. Somos almas prontas para podermos efetivamente quebrarmos todas as algemas que ainda nos prendia para que nós continuássemos vivendo nesse cenário que a Terra nos oferece. Conta-nos a doutrina espírita que nós estamos num período de transição e que esse período vai nos sinalizar a permanência no planeta para alguns indivíduos que oferecerem a chance de terem a característica de permanecerem na Terra. É Jesus, sua mensagem e os seus conceitos morais que vão dar a nós a condição de permanecermos aqui, de sermos capazes de herdarmos esse lugar e não sermos migrados para outro canto do universo. E Jesus, sintetizando todas essas ideias numa única frase, assinalou para nós o que é que nós poderíamos fazer para nos libertarmos do passado doloroso de culpas que nós trazemos e avançarmos resolutos na melhoria progressiva do nosso eu para merecermos a continuidade do nosso processo evolutivo na Terra. Ele sintetizou todas essas coisas em uma única frase, que serve para todos nós. Disse ele: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É tempo de desenvolver a mansuetude nesse Natal com Jesus, para que nos tornemos dignos de herdar a terra nova que o Senhor deseja nos entregar, mas que nós precisamos nos transformar para receber o que Ele quer nos oferecer. Que Jesus ofereça a todos nós um Natal maravilhoso e singular, pela oportunidade de finalmente Ele ter a chance de nascer de verdade dentro dos nossos corações. Quanta bênção! É muita emoção, sem palavras, para tudo que nós ouvimos nessa noite. E eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento do nosso momento. O seu som. Senhor Jesus, nesta noite singular que a humanidade se volta para celebrar o teu nascimento entre os homens, as nossas almas se reúnem em torno da tua mensagem para agradecer-te verdadeiramente
por todas as lições extraordinárias que tu nos oportunizaste conhecer. Que seria de nós, Senhor, se desconhecêssemos as lições do amor que tu nos trouxeste? Onde estaríamos se não compreendêssemos as mensagens que o perdão nos trouxe? Por quais furnas escuras tatearíamos sem encontrar a porta de saída, se não tivéssemos ainda entendido a necessidade do desapego dos bens terrenos? Tu, Senhor da vida, que ofereceste a nós a chance de conhecermos a imortalidade, porque renovaste o nosso conceito do que é viver, mostrando que não era somente a vida material. Ao apareceste ressurreto, após a tua crucificação, sinalizando para nós que a morte não existe, mas sim a vida, transformando as nossas existências e trazendo consolação tão profunda às nossas almas diante das angústias que decorrem da partida dos nossos entes queridos. Tu, Senhor, que vieste nos trazer tantas lições morais, não te esqueceste de deixar para nós a consolação divina de saber que os nossos amores vivem. Todas as mães da terra, Senhor, recebem a consolação profunda de que seus filhos vivem a partir do teu reaparecimento no jardim para Maria de Magdala. Pela oportunidade que tu nos concedeste de travar contato com tantas informações preciosas para as nossas vidas, que oportunizou a chance de nós libertarmos do nosso passado. Nós, que no ontem defendemos mensagens equivocadas, que muitas vezes, acreditando que te servíamos, promovemos guerras, violência, cruzadas, inquisições, materialismos. Hoje, banhados pela luz do Espiritismo, comparecemos diante de ti para te dizer que finalmente entendemos a tua mensagem de luz. Por isso, Senhor, recebe a nossa mais profunda gratidão por não haveres desistido de nós nos nossos momentos mais sombrios, por não haveres desistido de cada um de nós, quando tantas vezes defendemos o mal achando que era o bem. A tua paciência, a tua perseverança, o desejo que nós conseguíssemos nos levantar diante da lei de nosso Pai, finalmente deu frutos. Aqui estamos nós, Senhor, desejosos de te servir de maneira verdadeira, oferecendo os nossos corações a favor do verdadeiro bem. Por isso te pedimos, ilumina as nossas mentes, para que não venhamos a corromper a mensagem espírita que tu nos legaste e que despe o teu evangelho de todas as loucuras com as quais o cobrimos. Por essa oportunidade sagrada que tu nos dás, de encontrarmos o caminho para a verdadeira felicidade, nós te rendemos graças, Jesus, e te rogamos que abençoes os nossos melhores propósitos, para que finalmente dessa vez consigamos acertar o passo, consigamos entender em profundidade o que tu nos trazes. E assim, Senhor, fazermos aquilo que há tantos milênios tu espera que nós façamos. Ó Senhor, muito te agradecemos por tudo que tu nos concedeste e te rogamos que nesta noite, que a humanidade simboliza o teu nascimento, que os espíritos que te servem derramem as tuas bênçãos sobre todos os lares da terra, derramando paz e bênçãos sobre o coração de todos os homens. Entregamos assim hoje, Senhor, as nossas almas nas tuas mãos, para que tu disponhas do nosso recurso que tivermos em favor da causa do amor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa os nossos corações e derrama a tua paz sobre a humanidade inteira. Que assim seja.